Boa tarde, paz do Senhor, irmãos, irmãs, amigos, companheiros, nessa vida, nessa tarde, esse comecinho de tarde, 3 horas agora, 15 horas e 2 ou 3 minutos passando, glória a Deus. Eu vou compartilhar aqui um pouco da porção da palavra de Deus para vocês, que eu tenho vindo fazer os vídeos, igual vocês sabem, não esquecendo, claro, a máscara, muito importante, que eu venho também falando, e também avisando todo o povo para usar essa máscara, mesmo porque ela é importante para nós viver, né, e para nós nos proteger dia a dia das pessoas. Tem que ter uma distância, né, de 1,5 m, usar o álcool, muito importante, né, todas essas regrinhas que faz parte de uma vida, né, secular, né. Então vou ler aqui uma porção das Sagradas Escrituras que se encontra em Gênesis, o livro do princípio, do Pentateuco, dos 5 livros primeiros da Bíblia, né? Então, onde tudo começou, né? Então, eu vou vos falar um pouco de José, a vida de José, como que ele foi na sua caminhada, na sua vida, e vou então ler aqui uns versículos da palavra de Deus, retratados em Gênesis capítulo 40, que fala assim: José interpreta 2 sonhos. Aleluias. Oh, bendito seja o seu nome. José interpreta 2 sonhos e fala assim: depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam a seu senhor, o rei do Egito, Faraó. Indignou-se então Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. No caso, ele estava preso, José, né? Tinha sido prisioneiro. O capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. Depois que estivessem muitos dias na prisão, ambos sonharam cada um sonho. Na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Estavam todos dentro, né? Lá do cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere, da casa do seu senhor: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Responderam-lhes: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Disse-lhe José: não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos, disse José. Então o copeiro do rei, o copeiro-chefe, contou o seu sonho a José. E disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó, o rei da época, estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta interpretação são os 3 ramos, significam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e te restaurará o seu cargo, e darás ao copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando era seu copeiro, quando ele servia o Faraó, né, na casa de Faraó. Exatamente. Então, dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e restaurará o teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. Exatamente. Versículo 14. Mas lembra-se de mim quando te for bem, usa, peço-te compaixão para comigo, e faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois fui roubado da casa dos hebreus, e aqui também não fiz para que expusesse nessa masmorra. Né? Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei os 3 cestos de pão branco, estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro,
mas as aves as comiam de cesto da minha cabeça. Então José respondeu: esta é a minha interpretação do sonho. Esses 3 cestos significam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora da sua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a sua carne. Ora, o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, deu um banquete a todos os seus servos. Levantou, pois, a cabeça do copeiro-chefe e o padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe o seu cargo de copeiro e lhe deu o copo na mão do Faraó. Igual eu tinha predito todos esses versículos atrás, que se ia cumprir, né? Mas o padeiro-chefe se esforçou, como José lhe havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Verdade. Eu vou falar aqui um pouco também de José. A vida de José, portanto, o seu pai Benjamim e os seus irmãos, não é? E José, era uma família, né? Uma grande família. O pai de José tinha preferência para ele, não é? Porque ele era uma pessoa também que respeitava Deus, era uma pessoa que amava Deus, né? E os seus irmãos se indignavam porque tinham, assim, inveja dele, né? Porque ele era muito querido pelo pai, né? Mesmo porque o pai lhe fez uma túnica de cores, de várias cores. Ele passou muitas provas, foi vendido pelos ismaelitas, foi atirado numa masmorra, depois ele foi para o Egito, não é? No Egito, ele também sempre serviu o faraó de uma forma exemplar. Houve também um assédio também sexual. Ele não obedeceu a isso. Ele continuou sempre firme, sempre negando e sempre respeitando Deus e amando a Deus acima de todas as coisas. E é bem provável que nós, quando andamos nos caminhos de Deus, Deus nos ajuda. A fidelidade de Deus ele é incomparável. Amém? Eu comecei nessa parte aí dos sonhos para ver que Deus